É sério mesmo que você ainda faz animação de texto dentro do Premiere? Ah, não, já sei. Você usa as animações prontas dos plugins, né? Igual todo mundo. Ou não precisa ser desse jeito, não. Fazer os seus textos no After é muito fácil e dá pra você salvar pra reutilizar quando quiser direto no seu Premiere. Eu vou te mostrar em 3 níveis diferentes. Aqui no After a gente vai usar o recurso de animadores de texto. Quando você tem um texto como esse daqui e você abre aqui as propriedades do seu texto, você vai ver que tem um botãozinho Animate e aqui a gente pode escolher parâmetros que nós queremos animar no nosso texto. A lógica é muito simples. Vamos pegar, por exemplo, o parâmetro de opacidade. E perceba que a gente ganhou aqui um seletor de área, né, um Range Selector e também o parâmetro de opacidade. Basicamente, aqui nesse parâmetro eu posso indicar qual que vai ser o comportamento inicial do meu texto, ou seja, aqui ele vai estar no começo com opacidade em 100%. Mas eu posso dizer pro After que não, eu quero que no começo o meu texto esteja com 0% de opacidade. Mas aí, conforme a gente ajusta o nosso Range Selector, quando você movimenta, por exemplo, o parâmetro Start ou o parâmetro End, ou ainda o Offset, a gente consegue ir revelando o nosso texto desse jeito, tá vendo? E aí, com base nesse princípio, é que a gente vai criando as nossas animações. Então, eu posso criar uma animação aqui nesse parâmetro de Start e que em 1 segundo ele vai sair de 0% para 100%. Prontinho, meu texto tá animado. Só que agora eu posso simplesmente vir aqui nas funções avançadas e eu posso ajustar essa animação. Por exemplo, eu posso fazer com que o meu texto, em vez de ele aparecer em ordem, eu posso fazer com que ele apareça numa ordem aleatória, trocando aqui em Randomize Order. Olha a diferença. Eu posso ajustar a animação aqui no Easy High e no Easy Low, colocando um valor como 50% e 100%, e aí a gente vai ter um texto um pouco mais digitado, tá vendo? Ou se eu colocar valores negativos, a gente pode suavizar essa animação também, ó. Enfim, são vários parâmetros que você pode brincar para encontrar outros resultados. Se de repente o seu texto tiver mais de uma palavra, tipo Brainstorm Academy, em vez de caracteres eu trocar para palavras, olha lá, o nosso texto aparece por palavra, ou ainda por caracteres se eu mantiver mesmo com um texto grande, beleza? Essa é a lógica, viu como é simples? E o legal que dá pra gente ir acrescentando aqui é que eu posso animar não só esse parâmetro de opacidade, a gente tem vários outros parâmetros que eu posso tanto substituir, né? Eu apagaria o parâmetro de opacidade e adicionaria aqui um outro parâmetro, como por exemplo de posição. E aí o que eu vou falar pro After? Ó, eu quero que o meu texto esteja inicialmente mais para baixo, né? Tipo, lá embaixo fora da tela. Fazendo isso, o que acontece? Com a nossa animação do Start, a gente faz o texto sair daquela posição inicial, caractere por caractere, até chegar na posição final. Mas a graça está em combinar esses parâmetros. Então, eu vou voltar aqui pro parâmetro de opacidade, por exemplo, colocar ele em 0%, e eu vou adicionar um outro parâmetro, como de escala. E eu vou colocar a minha escala também em 0% no início. E aí, olha como a nossa animação já fica diferente. Tá vendo? O texto vai surgindo aqui assim. Eu poderia colocar um valor negativo na escala e a gente tem o texto vindo, ó, de cabeça para baixo. Ou eu poderia combinar mais um parâmetro, de repente uma outra propriedade de rotação. Posso colocar aqui que eu quero que os textos estejam inclinadinhos e aí na hora que eles entram, ó, eles fazem esse giro, tá vendo? É simples assim que a gente trabalha com esses animadores. E o legal é que, tendo usado os animadores, você já consegue salvar como pré-definição do próprio After, antes de levar para o Premiere, se você quiser. Para fazer isso, é só pegar aqui o seu animador, vir aqui em Animation, Save Animation Preset. Eu gosto de renomear aqui, tá? Dar um nome para, por exemplo, escala e opacidade. E aí sim a gente salva a pré-definição. Vamos salvar como escala e opacidade. E aí depois aqui na janela de efeitos e pré-definições, se eu apagasse aqui essa escala e opacidade, eu poderia vir aqui nas minhas pré-definições de usuário. Perceba que eu já tenho várias que eu mesmo criei aqui, mas a nossa, ó, escala e opacidade também aqui no canto. É só eu aplicar e ele vai colocar os keyframes exatamente onde tá a nossa agulha de reprodução, ó. Quando eu der um play, tá aqui a minha animação pronta, beleza? Bem fácil de entender, né? Se você conseguiu entender, já deixa o seu like nesse vídeo aqui, porque o seu like ajuda essa informação a chegar para mais pessoas que também precisam saber disso, beleza? Mas vamos pro nosso nível 2. Combinar os parâmetros é legal, mas a gente pode combinar também vários animadores diferentes. Combinar animadores permite gerar resultados como esse daqui. Olha como é muito mais interessante, tá vendo? O nosso textinho. Perceba que as letras se aproximam, ao mesmo tempo que elas também aumentam a escala
escala e as letras trocam também, né? Olha que divertido. Como que a gente faz isso do zero? Eu vou duplicar o meu texto aqui para criar junto com você. Perceba que eu usei 3 animadores diferentes, mas eu vou fazer aqui do zero. Deixa eu desligar a minha camadinha de baixo e o primeiro parâmetro que eu vou animar é o parâmetro de escala, juntamente com o de opacidade, como a gente já tinha feito antes, colocando a opacidade em 0, mas eu vou colocar a escala inicial no valor maior de 150. E aí sim eu vou fazer a minha animação aqui, ó, do start até mais ou menos aqui, ó, um pouquinho menos de 1 segundo. Vamos colocar o end em 100%. E aí, ó, a gente tem o nosso textinho entrando desse jeito, bem bacana. Mas eu vou combinar com outro animador, eu não vou adicionar mais nada aqui. E o que eu vou animar agora é o character offset, que é o que vai fazer o nosso textinho ficar, ó, todo diferente, tá vendo? Eu vou colocar um valor bem grande aqui, de repente 50 mais ou menos, que aí, ó, o nosso texto fica bem estranho. Mas quando a gente abre aqui o nosso range selector, eu posso animar também de 0% até 100% com esse textinho desse jeito, tá vendo? Olha que massa. Eu achei que a animação da letra tava muito rápida, eu coloquei um valor menor no offset, ó. De repente uns 13 aqui, ó, já fica mais interessante. Olha aí. Beleza. Mas e agora para fazer o texto ir diminuindo ao longo do tempo, né? Simples. A gente vai usar um outro animador que vai ser o animador de tracking, que é esse espaço entre as letras. Só que esse daqui eu não vou usar o meu range selector, eu vou animar direto o meu tracking amount. E eu vou começar ele com um valor bem grande aqui, de repente uns 30, 40. E depois aqui em 1,5 segundos eu vou voltar todo mundo a 0. E aí, ó, a gente tem essa animação, tá vendo? Vou deixar essas animações um pouquinho mais longas, que eu tô achando elas muito rápidas, e vou suavizar todas também. E aí, ó, nós temos essa entrada. Olha que massa. Dá pra diminuir um pouquinho o nosso tracking amount, tá vendo? Muito simples. Mas não se esqueça que não basta você fazer a animação de entrada do texto, é importante você fazer a saída também. Como? Vamos simplesmente pegar todos esses keyframes aqui para fazer essa mesma animação pro texto ir embora. Eu vou copiá-los aqui e mais ou menos aos 5 segundos eu vou dar um Ctrl V, clicar com o botão direito, Keyframe Assistant e inverter os nossos keyframes, ó, Time Reverse Keyframes. Eles estão invertidos, mas eu preciso espelhar esse desenho aqui também, ó. Percebe que eles estão lá na ponta e não aqui na frente? Então eu vou pegar esses caras aqui e vou espelhar. Pronto. Agora, ó, parece que é o mesmo desenho dos keyframes, só que tá espelhado. E aí sim, a gente tem a entrada do nosso texto. Depois que o nosso texto entrou, a gente vai ter agora a saída do nosso texto também. Beleza, Matheus, mas o meu texto ele tá começando a sumir do final. Eu quero que ele suma a partir do começo. Então, aqui a gente vai ter que fazer uma pequena gambiarra para conseguir dar certo, tá? Mas é muito fácil, beleza? Abre aqui os teus dois range selectors aqui, que você animou o start e o end. E um quadro antes aqui de começar essa animação, você vai criar um novo keyframe pro start e um novo keyframe pro end também, tá? Faça isso nos dois range selectors que você tem aqui. Depois, no próximo quadro, você vai colocar o valor do start em 0% e o valor do end em 0% também, ó. Desse jeito. Todo mundo em 0. Aí, fazendo isso, quando você chegar no último keyframe da animação, você vai poder colocar o seu end em 100% também nos dois. Aí depois você pode dar um F9 em todo mundo aí. E agora sim, ó, a nossa animação some a partir do começo, beleza? Só um detalhezinho simples aí para você fazer o texto sumir do início. E lembrando que se você vier aqui e selecionar esses 3 animadores e salvar como uma pré-definição, isso aqui fica salvo para você usar em outros projetos do After Effects. Mas eu sei que você pode mais. Vamos pro terceiro nível. O nível 3 é onde a gente combina as animações de texto com efeitos do After Effects. Olha só a diferença que isso faz quando a gente começa a colocar outros elementos. O que eu fiz nessa animação aqui exatamente? Usei tudo que você já sabe usar. Eu combinei 3 animadores diferentes. O primeiro animador, eu animei o parâmetro de posição, mas em 3D. Pois é, dá pra fazer isso também. Quando você ativa o 3D aqui da sua camada de texto e vem aqui em Animate e seleciona habilitar caracteres 3D, você ganha a possibilidade de fazer uma animação na propriedade de posição usando o eixo Z, que foi o que eu fiz aqui, ó, coloquei um valor bem negativo. Depois, fiz a animação aqui do start e do end bonitinho. Depois, no meu segundo animador, eu coloquei a opacidade, super simples também, de 0 a 100%. E o terceiro animador, eu animei o parâmetro de preenchimento de cor e a matiz de preenchimento também, ó. Você adiciona por aqui, ó, propriedade, fill color, e aí eu escolhi o RGB para pintar de vermelho e adicionei também o hue, que é a matiz, e fiz essa pequena animação aqui, ó, para as letras irem trocando de cor ao longo do tempo, tá vendo? Olha lá, ó, começou em vermelho, depois fica amarelo, depois fica
azulzinho e verdinho. Combinei tudo isso com alguns efeitos de texto que eu coloquei aqui. Então esse daqui é meu texto original. O primeiro efeito foi o desfoque gaussiano, para deixar o texto um pouquinho mais suave aqui, ó. No começo eu fiz uma animação que veio do início pro final aqui. Depois o glow, que foi para dar esse brilhozinho no texto. O fractal noise para dar um pouquinho de textura no meu texto. Tá vendo a diferença? Não sei se dá para perceber por causa da compressão do YouTube. E aqui por cima eu tinha colocado até uma camada de ajuste, que é onde eu tinha aplicado o meu CC Lens, mas eu levei ele para minha camada de texto em vez de levar para a camada de ajuste. E pronto, o meu texto ficou com essa animação. E claro, combinei com um movimentozinho de escala aqui do meu próprio texto. Tá vendo? Ó, que ele continua aqui diminuindo. E aí é o seguinte, se você quiser ter acesso a esse projeto de graça, eu vou deixar ele para você baixar aqui no link da descrição. Acessa aí que você vai poder abrir no seu After Effects e copiar exatamente a animação que eu construí aqui. Mas lembre-se que o princípio é o mesmo. Mas o mais importante que eu quero que você aprenda aqui é como levar essa animação lá pro Premiere. Muito fácil, tá? Vamos primeiro abrir aqui a nossa janela de gráficos essenciais. E aqui nessa janela de gráficos essenciais, nós vamos escolher a nossa composição, que vai ser a composição chamada Level 3 aqui agora. Eu vou dar o nome aqui dessa composição para animação de texto. E vou escolher um frame legal aqui, que dê pra eu reconhecer qual que é a animação do meu texto. Eu vou colocar, de repente, esse frame aqui e vou colocar Set Poster Time. Agora, em seguida, eu vou clicar em Solo Supported Properties pra gente ver quais propriedades a gente pode levar para editar dentro do Premiere. A primeira delas vai ser o Source Text, né? Então, qual o texto que está escrito aqui? Eu vou dar o nome aqui de texto para essa propriedade e vou clicar aqui em Edit Properties para habilitar que a pessoa que vai editar isso no Premiere possa trocar a fonte e ajustar o tamanho da fonte também. Beleza? Lembrando, esse painel é onde a gente escolhe quais elementos a gente vai conseguir editar no Premiere depois. Agora, outra coisa que eu quero que a pessoa possa escolher também é a cor inicial do nosso texto. Lembra que ele começa com vermelho, né? Eu quero que ela possa trocar. Então eu vou pegar esse Fill Color e vou colocar aqui como cor inicial do texto, certo? E por fim, eu quero permitir que a pessoa escolha se ela quer o fundo ou não. Para isso eu vou pegar aqui o parâmetro de opacidade do fundo e vou colocar aqui, ó, opacidade do fundo. E aí a gente pode escolher se a gente vai querer esse fundo lá no Premiere ou não. Se tiver outros elementos que você gostaria que a pessoa possa editar, de repente a cor do fundo, ó, eu posso pegar ela aqui, vamos colocar cor principal do fundo e depois aqui cor secundária do fundo. E você pode colocar vários outros elementos aqui se você preferir, beleza? Feito isso, eu vou clicar nesse botão para exportar o template de Motion Graphics. O After vai fazer algumas configurações aqui pra gente. Você escolhe o que você quer salvar aqui na sua pasta principal de templates, inclua a pré-visualização do seu vídeo e dá um OK. Ele vai criar aqui a pré-visualização do vídeo, fazer um render rápido, mas depois que você fez isso, quando você abrir o teu Premiere, olha só o que a gente pode fazer. Vou apagar esse textinho tosco aqui que a gente não precisa mais dele. Eu vou acessar aqui o meu Graphics Templates e olha quem apareceu aqui pra gente, a animação de texto. E se eu passar o meu mouse aqui, ó, eu consigo ver essa animação inteira. E eu posso arrastar ela pra cá, dentro do meu Premiere, dentro da minha timeline, e ela tá bem aqui, ó. Pô, mas eu não quero esse fundo não. Beleza, vem aqui, abre as propriedades desse texto, aqui em Properties, e olha lá, tudo que a gente tinha selecionado pode ser ajustado. Posso colocar minha opacidade do fundo em 0. Posso pintar esse fundo de outra cor, se de repente eu quiser lá, por exemplo, um laranja e o vermelho, né, para parecer com o restante do meu fundo, ou então deixar isso em 0%. E olha lá, a nossa animação de texto tá bem aqui. Viu como é simples e fácil trazer os seus textos do After Effects para cá? E o melhor é que isso daqui não tá só nesse projeto. Se eu abrir um outro projeto qualquer, a minha animação de texto vai estar lá. É só eu arrastar e começar a usar, beleza? Você viu como de fato é simples fazer as coisas no After Effects? E olha, posso te falar? Talvez você esteja perdendo muitas oportunidades no nosso mercado por não usar o After Effects com mais frequência ou por não aprender o programa de fato. É por isso que a gente acabou de atualizar o Me Ensina E, o nosso curso de After Effects, um dos mais famosos do Brasil, já tem mais de 30 mil alunos e hoje ele tá na versão 3.0, com tudo que você precisa para usar essa ferramenta e extrair o máximo dela para suas edições. Praticamente todas as aulas têm projetos práticos, então você pode baixar e acompanhar no seu computador. O curso tá muito mais rápido, tá mais dinâmico e principalmente atualizado para a versão 2026 do After Effects. Acesse o primeiro link da descrição para conhecer o Me Ensina E 3.0 e eu espero que você tome a decisão certa de fazer parte desse curso. Os links para tudo isso estão na descrição do vídeo e eu espero que esse conteúdo aqui tenha feito a diferença para você, porque é esse o meu objetivo aqui na Brainstorm Academy, beleza? Meu nome é Matheus Ferreira, eu recomendo que você assista a esse outro vídeo sobre After Effects aqui no nosso canal.
canal, porque você vai aprender uma técnica muito importante para que as suas animações fiquem cada vez melhores. Clica aí e assiste, é bem rapidinho. A gente se vê no próximo conteúdo. Um forte abraço e até lá. Tchau!